eu sempre fico maravilhado com a quantidade de animes diferentes que eu encontro. E conforme o tempo passa, cada vez mais animes são produzidos. Animes para praticamente todos os gostos e estilos de público. O que também acaba trazendo cada vez mais diversidade para dentro de cada gênero. Sendo que dentre essa imensa diversidade de gêneros, de temáticas e de estilos, existem tanto animes com propostas mais ordinárias e funcionais, como aqueles isekais padronizados que lançam aos montes em cada nova temporada, quanto animes com propostas únicas e ou com estilos, temáticas muito mais específicos. Sendo que uma dessas temáticas, é claro, tem a ver com aquela boa e velha distopia. No caso desse vídeo em questão, distopias causadas pela famosa ideia do apocalipse zumbi. Essas obras tendem a ser focadas em sobrevivência, muitas vezes carregadas com diversas cenas de ação, com momentos malucos de comédia, e vira e mexe também com muito ecchi. Então veja, por mais que não exista um padrão fixo de anime de zumbi, você provavelmente achará muitos pontos em comum nos animes dessa lista. Digo, além das tendências que eu acabei de citar. Até porque os animes de zumbi são uma raridade. Ou melhor, os que não são totalmente horríveis são uma raridade. E por isso, essa lista contém literalmente todos os animes decentes de zumbi. Ao menos no momento em que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Mas é muito importante que vocês saibam que esse conteúdo em específico que eu tô trazendo pra vocês contém cenas fortes. E que por vezes vão ser muito esquisitas e cheias de patifaria também. Então assista por sua conta e risco. E se você for criança, fique longe desse vídeo. Sabendo disso, se você quiser arriscar assistir esse vídeo aqui, ficar até o final, acabar gostando do conteúdo e tudo mais, aí sim você deixa o seu like, compartilha com quem você achar que deve, se você achar que deve, e também se inscreve no canal caso você tenha vontade e ainda não tenha feito isso. Começando com High School of the Dead. É um anime emocionante e, sinceramente, é um dos melhores echis que eu já vi, mesmo eu não sendo chegado nos echizão da massa de maneira geral. Essa história se passa no Japão moderno, em uma realidade onde a humanidade é atingida por uma pandemia mortal que transforma humanos em zumbis. O protagonista, junto de sua amiga de infância, se juntam a outros alunos, incluindo essa personagem que acaba sendo a preferida de 99,99% dos adolescentezinhos que param pra assistir High School of the Dead. Tal como a enfermeira da escola. Juntos, eles devem abrir caminho através de hordas de zumbi para sobreviver em meio ao caos. Então já é de se esperar que High School of the Dead é daqueles cheios de cenas de ação intensas e muito bem animadas. Então, para muitas pessoas, especialmente para jovens do sexo masculino, esse anime pode marcar bastante por bons anos caso você ainda não tenha o visto. Pois além da ação épica, o anime está carregado com fanservice absurdo. Não é qualquer etizinho ali. Eles têm uma física muito curiosa relacionada ao uso do seio feminino. Eu nunca vi um seio tão prático assim na minha vida. Obviamente, por ser totalmente fora da realidade, isso acaba gerando cenas muito engraçadas de ação também, sem diminuir a qualidade geral da história. Por incrível que pareça, tem desenvolvimento de personagem nessa obra, apesar de não ser um negócio que ganha tanto destaque assim. Então veja, se você não gosta muito desse tipo de proposta, você não gosta de ecchi, esse tipo de coisa, fique longe desse anime. Mas se como eu, você não se importa de ver um negócio bem feito, apesar do ecchi, ou você realmente gosta do ecchi, você gosta desse tipo de proposta, aí sim vale muito a pena você ver. Seguindo agora para Korewa Zombie. Isso aí trava minha língua de um jeito bizarro. É um anime cômico que gira em torno de um estudante do ensino médio que foi tragicamente morto por um serial killer, aleatoriamente. No entanto, ele logo se vê ressuscitado como um zumbi por uma necromancer, Loli. Não. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Como um zumbi, o prota é quase invencível e pode ultrapassar os limites do corpo humano, mas eventualmente vai acabar apodrecendo. Embora outros aspectos de sua natureza zumbi ainda não tenham sido descobertos por ele no início, como a capacidade de absorver magia de outras pessoas de uma forma que... Meu Deus do céu, mano. Não acredito nessas coisas quando eu vejo, sério. Mas enfim, tudo pelo plot, não é mesmo? De todo modo, essa habilidade é bem útil, até mesmo para evitar que ele apodreça. E por vezes, gera cenas mais cômicas que podem te render boas risadas. Esse anime, pra variar, é daqueles bem únicos e bem duvidosos de comédia com um protagonista overpower, que também conta com um romance baseado naquele bom e velho pseudo-harem. Pseudo não à toa, que como vocês podem ver eu não sou muito chegado, mas que pode agradar bastante a quem gosta, e até mesmo a quem não gosta, dependendo do quão eclético você é, né? E apesar da narrativa mais fraca, os personagens adoráveis e divertidos que nos são apresentados ao longo da história tendem a ser suficientes para te fazer gostar de Korewa Zombie. O próximo, Zombieland Saga. É um anime genial de drama e de comédia, que de início acompanha a protagonista Sakura, uma garota do ensino médio que está super engajada em realizar seu sonho de se tornar uma grande idol de sucesso. Mas tudo que é bom dura pouco. Ao sair de casa, a Sakura é atropelada por um caminhão de salsicha e acaba falecendo. Do nada. Do pleno nada. Nos 5 primeiros minutos de episódio. É absurdo.
E não, gente, ela não vai parar no Isekai nem nada do tipo. Na verdade, ela acaba sendo revivida junto com outras garotas por um homem chamado Tatsumi Kotaro, um cara absolutamente louco, por sinal. Ele sozinho já faz valer esse anime pra mim, de tanto que eu ri com ele. Mas não só por ele, as garotas também são sensacionais. Elas acabaram sendo revividas como zumbis, no estilo Korewa Zombie de ser, não é um apocalipse propriamente dito, e por algum motivo, de alguma forma, elas acabam recuperando a sanidade. Bom, quase todas elas. Então veja que logo de começo, o Kotaro explica que as reviveu para torná-las o maior e mais bem-sucedido grupo de idols da história. E eu sei que depois de ouvir a palavra idol, muitos de vocês já torceram o nariz. Mas gente, elas são idols zumbis. Não é um anime de idol normal, é longe de ser um anime normal. Tem tudo menos coisas normais nesse anime. Até por isso, Zombieland Saga é incrível, genial e super hilário, pelo menos pra mim. Então, dê uma chance pra esse. Gostando de idol ou não, a chance de você gostar de Zombieland Saga é bem alta. Não sei. Seguindo agora pra Gakkou-Gurashi. Esse é um dos animes mais únicos e cativantes dessa lista, que conta a história de 4 garotas que frequentam o mesmo clube da escola. A princípio, esse clube parece ser daqueles típicos que a gente vê comumente em animes de vida escolar, onde as garotas passam a maior parte do tempo juntas, ocupadas com atividades do clube, aproveitando sua vida escolar, saindo pra tomar um café, indo pra karaokê, coisas do tipo. Mas é aí que esse anime acaba trollando todo mundo. Esse clubezinho delas tá longe de ser comum. Na realidade, as meninas estão morando na escola, isoladas do mundo exterior, cercadas por um ambiente pós-apocalíptico infestado de zumbi. Imagina você numa situação dessa, é bizarro. O psicológico fica todo mal trabalhado ali. Por conta disso, essas garotas acabaram criando uma ilusão de normalidade para lidar com a dura realidade que elas acabam enfrentando no dia a dia da escola. Porém, uma das protagonistas, a Yuki, por incrível que pareça, acredita de verdade no fingimento das colegas dela. Mas isso pode acabar se tornando muito perigoso, porque se ela moscar nessa brincadeira delas, ela vai acabar sendo infectada. E aí é fisada, né, gente? As outras garotas, ao saber do perigo que tá fora do seu porto seguro, mesmo com a ilusão de vida escolar maravilhosa que elas estão vivendo, assumem a responsabilidade de proteger a Yuki dos perigos que circundam a escola. Por conta disso, por consequência, conforme a história se desenrola, o anime explora as lutas psicológicas e os desafios de sobrevivência enfrentados pelas garotas. Gakkou-Gurashi é uma obra única, por conseguir misturar a temática pós-apocalíptica com uma vida cotidiana no estilo moe, que chega até a ser bizarro de certa forma, onde o autor também consegue balancear bem elementos de mistério, comédia, suspense, drama e outros. Isso tudo de maneira muito interessante ao longo da história. Pra variar, tem muita gente que não gosta do final, reclama do final e tudo mais. Mas o anime não conclui a história, e a jornada é muito interessante. Agora, o quinto anime dessa lista é Koutetsujou no Kabaneri. E não é que saiu melhor em japonês do que em inglês mesmo? Absurdo. Esse se passa num mundo fictício que se assemelha tecnologicamente ao mundo de 200 anos atrás, na Revolução Industrial. A única diferença é que em Kabaneri, as pessoas têm que se unir para se proteger das ameaças constantes de zumbis sobre-humanos que comem gente. E por conta disso, elas acabaram se isolando em cidades satélites, vamos colocar assim, que são ligadas única e exclusivamente por ferrovias, de trens blindados com pessoas armadas, para conseguir transportar mercadorias de uma cidade para outra e coisas do tipo. Sendo que em uma dessas cidades, o protagonista Nerdola tinha acabado de criar sua própria arma matadora de zumbis. E por coincidência ou conveniência, logo depois dele criar a arma, a ilha em que ele vivia começou a ser destruída por uma horda frenética de zumbis sobre-humanos. E em meio ao caos, o nosso prota acaba sendo infectado também, mas ele não vira zumbi, ele meio que se estrangula ali e ele acaba cortando, ou pelo menos retardando, a progressão do vírus no corpo dele, então ele consegue manter a sanidade ali. E para fechar essa maravilhosa sequência de coincidências / conveniências, o destino acaba levando o nosso grande prota a conhecer uma garota super habilidosa e misteriosa chamada Mumei, mas mal sabia ele que esse encontro mudaria sua vida para sempre. Ai ai. Então a história vai seguindo a partir daí, com eles viajando pelo mundo, a fim de encontrar uma cura para essa doença que faz com que as pessoas acabem se transformando em zumbis. Kabaneri, apesar de contar com uma premissa e com personagens muito interessantes, teve um roteiro um tanto incoerente em certos momentos, algo que infelizmente é muito comum em obras de apocalipse zumbi de maneira geral. Mas como entretenimento, com certeza ainda é um daqueles que vale muito a pena. As cenas de ação são absurdas, a trilha sonora é do Sawan, para quem gosta e assiste anime só por causa do Sawan, já é um ponto muito forte desse anime. Você tem um certo romance ali que, de certa forma, é satisfatório. Você tem uma comédia funcional, apesar de não me cativar muito. Eu acho que vai agradar algumas pessoas. Dentre várias outras coisas. Foi produzido por um estúdio muito famoso por entregar apenas animações com produção top. Pelo menos até alguns anos atrás. Mas bem, seguindo agora para Sankara,
é um anime de comédia romântica que conta com a história desse jovem meio ed, meio emo aqui, que é um estudante do ensino médio, que ele é otaku, mas ele não é otaku do jeito que a gente usa aqui no ocidente. Ele é otaku do jeito que usam lá no Japão. Ele é uma pessoa viciada na ideia de zumbi. Ele tem várias coisas relacionadas a zumbi, de várias formas. Ele tem um fetiche com zumbi. O cara é meio louco das ideias. Então, como vocês podem ver, ele acabou se tornando um grande colecionador de filmes, jogos, mangás, tudo relacionado a zumbis, de maneira geral. Pra vocês terem noção, esse menino era tão dodói das ideias que ele sonhava em ter uma namorada zumbi. Assim, tem que ser muito dodói pra pensar num negócio desse. E se você que tá me assistindo pensou... Mas, Vitor, por que você tá falando que esse menino é dodói? Procure ajuda imediatamente, você não tá bem. Mas olha, gente, como isso aqui é um anime e o pessoal lá no Japão não tem limites pra fazer anime, é óbvio que ia aparecer o quê? Uma namorada zumbi pra ele acabar, né? Tendo um relacionamento sério ali. Então, um belo dia, a vida do Prota acaba tomando um rumo inesperado. Ele conhece uma garota que pra ele é muito linda, que é de uma família rica e que também tá presa numa vida de opressão e busca desesperadamente liberdade. Por conta disso, em um momento de desespero, essa mina acaba bebendo uma poção que deveria envenená-la. Mas ao invés disso, ela acaba se transformando num zumbi. Mesmo que, bem, ela não aparente muito isso. Claro, por conveniência, por coincidência, o Prota não só descobre o segredo da menina, mas também decide ajudá-la a encontrar uma maneira de restaurar sua humanidade, ao mesmo tempo que ele promete manter a condição dela em segredo dos outros. A partir daí, eles vão juntos enfrentando os desafios da nova existência dela como zumbi e as complicações que surgem de seu relacionamento crescente, tanto no sentido romântico da coisa como no sentido existencial também, por algum motivo. Sankarea combina aquela comédia romântica tradicional com elementos sobrenaturais e a temática zumbi pra criar uma história única, que é potencializada pelo carisma, principalmente da personagem feminina. É aquele típico anime de waifu, pra quem gosta de waifu. Então vale a pena assistir sim, dependendo do seu gosto. Quer dizer, você precisa gostar bastante de waifu, você precisa gostar bastante de comédia romântica, você precisa gostar bastante de fanservice pra gostar dessa história. Mas se você gostar desses elementos em questão, com certeza esse é um anime muito bacana pra você assistir. Agora, pra fechar essa listinha maravilhosa, a gente tem Zoom-Sen, o anime mais recente dessa lista, super bem produzido, que acabou estreando pra nós nesse ano de 2023. Esse foi o grande responsável por despertar a vontade em mim pra produzir esse vídeo pra vocês. Até porque fica de curiosidade pra vocês, eu tenho toque com número, por algum motivo. Então toda vez que eu quero fazer um vídeo de lista, a lista tem que ter 3, 5, 7 ou 10 animes. Se não for 10, vai ter que ter 15 ou 20. Eu sou metódico com essas coisas, então não pode ser 6, não pode ser 4... Isso acaba atrapalhando alguns modelos de vídeo aí. Esse era um deles. Mas enfim, as minhas brisas aleatórias à parte, Zoom-Sen conta a história do protagonista Akira, que trabalha numa empresa muito filha da puta, as famosas Black Caixas do Japão. O ambiente tóxico fez com que ele se sentisse preso, trabalhando numa vida muito monótona, desgastante, sabe aquela vida esmagadora de alma, que você fica com burnout, você não sabe por que você tá trabalhando, você não sabe por que você existe. É horrível. No entanto, tudo muda quando um súbito apocalipse zumbi devasta a cidade em que ele trabalha, mas ele fica aflito com isso? Não, muito pelo contrário, ele se sente livre de todas as obrigações, de todo aquele cansaço, daquela vida maçante em que ele vivia. E durante esse apocalipse zumbi, ele decide que ele vai fazer uma lista de todas as coisas que ele quer fazer antes de virar um zumbi. Portanto, com essa nova determinação e muito entusiasmo pela vida, o Akira se propõe a experimentar tudo o que ele sempre quis fazer, de prazeres simples a grandes aventuras nesse mundo pós-apocalíptico. Zoom-Sen, apesar da temática de apocalipse zumbi, tem uma proposta inovadora, de certa forma, entre várias aspas, que explora bem os conceitos de resiliência, autoconhecimento e livre-arbítrio. Afinal, a história gira em torno da jornada pela busca da satisfação em viver diante das adversidades da vida, mesmo que de maneira exagerada e bem escrachada, por sinal. E não só isso, ao mesmo tempo, Zoom-Sen também proporciona ao público uma jornada divertida, emocionante, repleta de cenas épicas, de ação, de comédia besterol e coisas do tipo. Daí, eu falei sobre praticamente todos os animes de zumbis que prestam e que estão disponíveis no mercado até o momento presente. Quer dizer, tá faltando Undead Unluck, que também tem zumbi, de certa forma também gira em torno dessa temática, mas que tem muita coisa interessante pra falar sobre, tem muitas polêmicas até desnecessárias em torno dessa obra, então eu vou deixar pra falar sobre ele num vídeo à parte. Se eu já não tiver postado, eu vou postar nas próximas semanas. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Principalmente se você estava sentindo falta de animes com essa temática, com esse tipo de proposta.